Bom dia, meu nome é Davi e eu trouxe a Gabriele para conversar com a gente sobre o Baja. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de engenharia elétrica. Atualmente eu curso o quinto período. Eu estou no Baja, vão fazer 3 anos. Eu entrei em 2019, final de 2019. Atualmente eu sou capitã da elétrica, o setor da elétrica e eletrônica. E é isso. Beleza, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Então, eu vou começar já com as perguntas. O que é o Baja e sobre o que se trata? Tá. O Baja é uma equipe de competição da engenharia aplicada ao automobilismo. É uma das que tem no Cefet. A diferença é que o Baja ele é voltado para o automobilismo off-road. Então a gente tem no Cefet de avião, drone, carro de Fórmula 1, o Ecofet, que é um carro ecológico, e o Baja ele é um carro de off-road. Basicamente, a nossa equipe ela tem 2 competições por ano, e é uma nacional e uma regional do Sudeste. São muitas equipes, acho que na última nacional que teve, no início da pandemia, em março de 2020, Uhum. foram 84 equipes que competiram, e a gente tem equipes do Brasil todo, e basicamente o objetivo do Baja é transpor obstáculos. A gente tem na competição a gente tem uma sequência de provas para mostrar habilidades como aceleração, tração, tem apresentação de projeto e no último dia a gente tem um enduro que dura 4 horas, que aí vence quem resistir, quem não quebrar na pista, porque a pista tem vala, tem lama, tem tronco, tem piscina de lama, então o carro quebra, é normal o Ó, carro quebrar, é porque o isso. enduro dura 4 horas. Então, ganha quem faz mais voltas. É bem legal. Tá Entendi. bacana. E por que eu deveria me inscrever na equipe? Tá bom, vocês estão no primeiro período. Isso. Quando eu entrei no primeiro período da elétrica, eu me deparei com uma coisa que muita gente da minha turma tinha curso técnico e eu não tinha. Então, tudo era novidade para mim. Então eu falei, eu pensava assim, eu tenho que aprender um pouco para eu poder entrar, porque senão eu vou entrar, vai estar todo mundo sabendo as coisas do técnico e eu não vou dar conta de acompanhar. Mas acabou que eu esperei para entrar, mas se eu tivesse entrado no primeiro período, eu sinto que seria de maior aproveito, que eu teria aprendido mais, porque lá a gente coloca tudo na prática, tudo que a gente aprende. E, inclusive, a gente pratica lá coisa que a gente nem aprendeu ainda. Então, hoje, por exemplo, eu faço estágio numa área, que é uma área que eu não fazia a menor ideia que existia antes de entrar na faculdade, e eu só conheci por causa do Baja. E por causa do Baja, meu currículo ficou bom o suficiente para trabalhar como alguém que tem um curso técnico. Então, não só para quem não tem curso técnico, quem tem curso técnico, o conhecimento é muito aprimorado, sabe? Porque lá não é tipo cálculo, física, tem tudo isso, é a base do conhecimento. Mas lá a gente se depara com engenharia, que é tentar quantificar as coisas, tentar colocar número no erro, número no acerto, sabe? A gente tem o carro e a gente quer dados dele, então é bem legal. Dá um Entendi. negócio prático que muitas vezes você não vê na faculdade também, né? É verdade. Tem muita coisa lá que a gente não vê na faculdade. Por exemplo, hoje eu trabalho com rede CAN, que é uma rede de basicamente telemetria dos carros, a rede que os carros têm. A gente aprende tem a parte de telecomunicações, mas a gente não se aprofunda, né? Talvez se o professor passar um trabalho assim específico, você se aprofunda. Mas lá, antes de você fazer uma coisa, você pesquisa, estuda, depois você vai fazer na bancada, e aí é uma longa tarefa, e depois você vai colocar no carro. E a maioria das vezes, sempre, que você vai colocar no carro, não funciona. Porque fazer em bancada é uma coisa, fazer no carro é outra. Então, é um conhecimento muito bom, assim. É, sem dúvidas, uma fonte de conhecimento muito boa.
E chegou assim a demorar a você entrar assim no Baja? Ou quantos períodos assim você demorou para querer falar assim, ah, não vou entrar agora porque eu tenho conhecimento? Tá. No primeiro período, tinham as apresentações. As pessoas das equipes passavam nas salas e aí divulgavam. E eu logo me interessei pelo Baja, mas aí eu tinha esse medo que eu falei com vocês. Eu só entrei no início do terceiro período e, igual eu falei, eu teria entrado antes. Eu tive calouros que entraram no primeiro período e fizeram coisas com muito mais facilidade do que eu, sabe? Então, não faz diferença, assim, eu vou entrar no quinto período porque eu vou ter visto essa e essa matéria. É claro que você vai ter uma base, mas de qualquer forma, lá dentro do Baja, você não vai só aplicar, você vai estudar também. E como que é o processo seletivo para entrar no Baja? Tá, o processo seletivo atualmente está sendo de forma remota, mas os passos são semelhantes. Tem uma inscrição que você faz e aí preenche lá qual área que você tem interesse, porque tem áreas. Deixa eu falar as áreas que eu não falei. Powertrain, que é o motor, tem suspensão e direção, que é basicamente a parte de suspensão, tem freio, design e ergonomia, que cuida das coisas de segurança, ergonomia, tipo banco, cinto, essas coisas. Cálculo estrutural, que é a galera que desenha o chassi do carro, cuida disso, do chassi. Administração, que tem as áreas de marketing, a parte financeira e a parte de gestão. E a parte de elétrica e eletrônica, que cuida não só da parte elétrica, tipo bateria, ligar o carro, painel, mas também todo o sensoriamento e validação. E aí, quando você faz a inscrição, você coloca lá qual área que você quer. Você pode marcar todas, você pode marcar nenhuma, entendeu? E aí, depois disso, a gente faz um workshop apresentando cada área, para ver em qual área você se identifica, qual área você mais gosta. Depois disso, tem uma entrevista e uma prova de workshop só para ver se você realmente está participando, está prestando atenção nas coisas. Depois disso, tem a parte do trainee, que vocês vão entrar, e aí agora estão sendo 3 semanas. Então, durante 3 semanas, vocês têm aprendizado e atividades. Então, por exemplo, da elétrica, vocês entram, vocês vão ter uma aulinha sobre programação, e aí a gente vai dar um projetinho para vocês fazerem. Vai ter uma aula sobre projeto de placa, de circuito impresso, aí a gente vai dar uma tarefa para vocês fazerem. Então, basicamente é isso, são 3 semaninhas com pequenos projetos que vocês vão apresentando, e na última semana um projeto um pouco maior para a gente decidir como que fica a situação. E depois disso tem uma prova do regulamento, porque para a gente ir para a competição tem um regulamento, todas as regras que a gente tem que seguir, senão a gente não compete. E aí, por último, essa prova de regulamento. E aí, depois disso, às vezes rola de ter uma entrevista depois disso, porque a pessoa ficou, por exemplo, a pessoa foi muito bem em 2 setores, nas 2 coisas que ela estava competindo, e aí a gente conversa para ver qual que a pessoa vai querer mesmo, para qual setor que ela vai entrar. Então quer dizer que não possui nenhum requisito assim para integrar a equipe, no caso. Não, é só querer. Você está disposto a aprender. Não entendi. E quais são os horários, se você entra no Baja? Dá para conciliar com... Lá temos que conciliar com o curso de engenharia ou fica muito sobrecarregado? Olha, quando não estava a pandemia, a gente tinha uma cobrança de 20 horas semanais, que dá por volta de umas 4 horas. Mas não era tipo assim, se você não fizer, você está expulso da equipe. A gente calculava que com 4 horas por dia era o suficiente para você fazer alguma coisa na equipe, sabe? Para ter uma evolução, fazer uma tarefa. E como a gente tinha teste, rodava com carro, então acabava que quando você via, você ficou lá mais do que 4 horas fácil. Agora, durante a pandemia, a gente não está fazendo essa cobrança de horários, porque não tem nem como, né? A gente medir quanto tempo você se dedicou ao Baja. Mas a gente cobra por tarefa. Então, por exemplo, coloquei para você desenvolver um código para tal sensor. 2 semanas, sabe? Assim, então, é lógico que a gente tem um canal no Discord, que aí quando a pessoa fala, esse horário eu estou disponível, a pessoa está lá trabalhando. Se eu precisar ver alguma coisa com a galera de freio, aí eu vou lá no Discord e eles estão lá. Então não tem essa cobrança de horários, você consegue estudar.
se tiver, por exemplo, um teste, mas eu tenho prova no dia. Claro que a prioridade é a prova. A nossa coordenadora, ela até fala que quando a gente sai do Cefet, a gente quer formar para engenheiro, a gente não quer formar para Baja. Então, a prioridade sempre vai ser o Cefet, sempre vai ser as aulas. E o legal é que lá dentro a gente tem pessoas de todos os períodos, praticamente. Então, nossa, eu tenho uma prova de cálculo amanhã, não sei isso. A pessoa vai lá e fala, quer ajuda? Eu te ajudo. Então, é um ambiente bem legal de aprendizado, assim. Aprendizado o tempo todo. Bacana. É bacana. Eu tava tendo uma dúvida como é que tá funcionando agora na pandemia mesmo, né? Uhum. Eletrônica é o único subsistema que está praticamente fazendo tudo. No meu quarto, eu trouxe todos... A gente entrou em quarentena, foi numa segunda-feira. A segunda-feira que a gente chegou da competição nacional do Baja. Nossa. Então, a gente chegou, o Cefet estava fechado. A gente chegou umas 5 horas da manhã, o Cefet estava fechado, todo mundo teve que ir para casa. Então, a gente de eletrônica, eu e a Ayla, a gente trouxe tudo para casa. Eu tô com bateria, todos os sensores. E como a gente trabalha com baixa tensão, 12 volts, a gente consegue fazer tudo. Então, a gente até brinca, olha, a gente tem tudo aqui na casa da gente, a gente só não tem o Baja para testar. Então, elétrica é um dos subsistemas que mais está desenvolvendo durante a pandemia. A gente começou a trabalhar com um novo microprocessador, porque dá para fazer. Por exemplo, o povo de powertrain, eles não conseguem levar o motor para casa deles e fazer o motor funcionar. Então, eles estão na parte teórica, estudando, fazendo simulação, mas a gente consegue pegar um sensor e fazer o código funcionar, sabe? Bacana. Bacana. Muito top. E o que a gente faz na equipe? Por exemplo, como é que é a rotina? Você chega, aí você faz o quê? Tem um lugar que você vai? Um espaço reservado? Como que é? Lá no Cefet tem um galpão que é chamado de NEAC, que é o Núcleo de Engenharia Aplicada a Competições, é isso, NEAC. E aí, esse galpão ficam todas as equipes lá, e tem os escritórios e tem a oficina compartilhada, que a gente tem todos os equipamentos, máquina de solda, furadeira, chave, tem tudo lá para a gente compartilhar, e alguns objetos, cada equipe tem os seus, os objetos menores. As máquinas maiores, tipo, para soldar o chassi, por exemplo, é do NEAC e a gente compartilha. Então, basicamente, a rotina é se você tem uma tarefa, por exemplo, no escritório, uma tarefa teórica, você vai chegar no escritório, lá tem mesas e computadores, você pode levar seu notebook também, e vai estudar para essa tarefa. Se tem coisa de bancada para você fazer, se tem uma simulação, a gente tem uma bancada de eletrônica com todos os equipamentos, sensores, tudo para você simular. Ou então, outra coisa que você pode fazer é manutenção no carro, que, por exemplo, a gente costuma testar sexta ou sábado o carro. Então, antes de ir para teste, tem o checklist, tem que garantir que tudo está funcionando. Então, por exemplo, no dia marca o checklist para o final da tarde. No dia anterior ao teste, ao checklist, a gente tenta deixar tudo pronto. Carregar a bateria, verificar se os sensores estão todos funcionando, carregar o código no microcontrolador, sabe, todas essas coisas. Então, a gente tem uma rotina dentro da equipe. Pode ser que um dia você vá lá, você faça só coisa teórica, pode ser que um dia você está lá para fazer uma coisa, mas aí surge outra coisa, uma coisa quebra, uma coisa estraga, tem a necessidade. Então, é um trabalho bem diverso, assim, não é uma coisa, tipo, monótona, todos os dias fazer a mesma coisa. Bacana. Entendi. E os horários, igual, como é que é feito esse controle? Por exemplo, é mais uma noção, porque você, querendo ou não, você vê o que cada pessoa acaba desenvolvendo, né? Ou tem, por exemplo, algum tipo um bate-ponto ou algo do tipo? Então, antes a gente costumava ter no escritório uma planilhinha, e aí você colocava lá quantas horas você ficou no dia, toda vez que você ia embora. E aí costumava premiar as pessoas por produtividade. Tipo, tipo funcionário do mês, sabe? Era o membro do mês. E aí ganhava uma bonificação, uma coisa simples. E era bem legal. Agora, o que a gente faz? É uma coisa que a gente sempre teve. No início do semestre, passa uma planilha e aí você vai preencher lá qual horário que você tem aula. E aí a gente vai ficar sabendo, porque, por exemplo, se quiser marcar uma reunião, precisa saber qual horário que a pessoa está disponível, não vai estar fazendo uma prova, por exemplo. Então, é assim que tem sido feito com os horários. Bem bacana.
Sobre uma questão, o conhecimento que que o BAS, né, para todos os integrantes do grupo, é um conhecimento, vamos dizer assim, que além de integrar, integra, tipo assim, o trabalho em equipe e tudo mais, assim, tipo, eu digo, as empresas enxergam isso como um projeto realmente que integra, né, as pessoas e tudo mais. Sim, a gente consegue ver essa diferença. Agora, por exemplo, eu estou fazendo estágio e eu não fiquei muito tempo procurando estágio. Foi uma coisa assim, eu decidi, eu quero fazer estágio, porque tá dando meu tempo de sair do Baja. E aí não foi uma coisa difícil. E aí quando você vai fazer entrevista, é uma coisa que a gente vê, muita gente, muita empresa entra em contato com um membro do Baja, ou então entra em contato, a gente vê muito no Instagram, no e-mail comercial do Baja, tipo, olha, a gente está procurando um estagiário dessa área que tem experiência em projetar tal coisa. E manda específico lá para o Baja, sabe? Então, quando você tem esse peso no currículo, faz a diferença. Eles veem que você não ficou, tipo, na faculdade. Porque, tipo assim, se for para comparar, todos os candidatos do seu cargo, todos são estudantes de engenharia elétrica, por exemplo. Então, vou perguntar, qual é o seu diferencial? Eu falo inglês. Sei lá, 70% das pessoas falam inglês. Qual a sua experiência com o projeto? A gente brinca muito com isso, né? Como assim você quer experiência se eu estou procurando ter a minha primeira experiência no emprego? Então, o Baja é uma coisa que agrega muito, porque você vai entrar lá, você já teve conhecimento de projeto, conhecimento de gestão, porque a gente tem isso lá, gestão de projetos, gestão de pessoas, você já aprendeu a conviver num ambiente de trabalho, já aprendeu a lidar com responsabilidade, lidar com pressão, porque durante a competição é pressão, então faz diferença sim. Não, Bacana. beleza, E bacana. rapidinho, você falou que tá dando seu tempo de sair do Baja, é mais pessoal ou é porque tem um limite de tempo para a equipe? Limite não tem, você pode ficar o tempo que você quiser. Teve, no ano, inclusive, que eu entrei, entrou junto comigo um cara da mecânica que ele adiou o TCC dele um semestre, ele entrou no 11º período, porque ele sempre teve vontade de entrar no Baja. Então, você pode entrar, tipo assim, se você quiser, você pode ficar 4, 5, 3 anos, o tempo necessário. Mas chega uma hora que, por exemplo, eu aprendi um monte de coisa e eu queria aplicar isso na vida profissional. Então, tem 3 anos que eu tô no Baja, eu acho que é legal eu sair e dar oportunidade para outra pessoa, né? Porque a pessoa vai chegar lá, ela vai ter a mesma sensação que eu tive. Meu Deus, eu tenho muita coisa para aprender. Então, é isso. É bacana. Não, bacana. Entendi. Muito top. Acho que É isso. Gabi, É isso? decidi é isso. muito por ter tirado um tempo aqui para conversar com a gente. Obrigado por ter Obrigado, vindo. viu? Eu que agradeço a Obrigado, viu, Gabi? oportunidade. Conhecido mais. Se vocês puderem divulgar, por favor, eu vou pedir. O Instagram do Baja. Divulguem o Instagram se vocês quiserem qualquer dúvida. Agora a gente está finalizando o processo seletivo, mas a gente abre todo o semestre. E eu acho que vão abrir agora. Qualquer dúvida também podem me chamar, podem perguntar, que a gente está disposto a tirar as dúvidas, beleza? Beleza. Beleza. Muito Beleza, obrigado, Obrigado, Gabriel. viu? Valeu. Obrigada.